Falando agora um pouco sobre renderização condicional, ou seja, você renderizar um elemento ou não, ou renderizar em determinada situação você quer renderizar um bloco, em outra determinada situação você quer renderizar outro bloco. A isso a gente dá o nome de renderização condicional, ou no inglês seria o conditional rendering. Então aqui eu vou mostrar duas abordagens para vocês, tanto com o end expression, que seria o e comercial, utilizando duas vezes, ou o ternário. Então, quando utilizar um, quando utilizar o outro. Aqui a gente, como exemplo, a gente tem uma listagem de animes, que a gente está listando aqui embaixo, né? Bem simples, utilizando o map. E digamos que agora, para renderizar essa lista, a gente não tem certeza que a gente tenha todos os animes. Numa aplicação real, você estaria fazendo um fetch para uma API para pegar esses animes. Então, em determinado momento, você ainda não teria esses valores. E o ideal seria você verificar se você teria esses valores ou não antes de sair renderizando. Então, o que eu vejo muita gente fazendo é utilizando o ternário nessa situação aqui. Digamos que ele iria verificar se tem o animes.length, ou seja, se existe animes dentro desse array, aí eu faria, então, renderize esse bloco, que no caso seria a UL. Caso contrário, renderizaria null. Isso daqui eu vejo bastante gente fazendo, e não tem necessidade de a gente utilizar alternários nesses casos, porque você está querendo ou renderizar um bloco ou não renderizar nada. Nesses casos aqui, você pode utilizar o end expression, que seria simplesmente você substituir, você pode apagar aqui e colocar o EE aqui. E ele iria resolver o mesmo tipo de problema, porque ele está renderizando esse bloco ou não. Porém, tem um detalhe que a gente precisa prestar atenção quando a gente está utilizando aqui o end expression. Digamos que se isso daqui fosse 0, você veria um 0 imprimindo na tela. Deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês. Vou comentar. E agora você está vendo um 0 imprimindo ali na tela. E não era isso que a gente queria. A gente não queria renderizar nada nesse caso. Por que ele renderiza o 0? Porque quando você está trabalhando com uma expressão, ele vai avaliar um bloco. E se esse bloco for parseado como verdadeiro, ele vai para o segundo bloco. E assim por diante, até ele encontrar o último bloco. Ou no caso ele encontrar alguma coisa que seja avaliada para false, ou seja, se você tentar converter para um booleano, ele vai avaliar para false. Nesse caso aqui, ele é avaliado para false e ele vai retornar o valor daqui dessa expressão. Então quando ele retorna o valor dessa expressão, o valor é 0. E se você retornar 0 para o React vai imprimir 0 na tela. É isso que está acontecendo aqui. Então como é que eu, nesse caso aqui do end expression, como é que eu resolvo isso para ele não aparecer 0? É só fazer ele retornar uma avaliação que é um booleano. Então, no caso, eu pergunto se é maior que 0. Então, se animes.length for maior que 0, aí sim você renderiza esse segundo bloco. E como isso daqui é avaliado, no caso, se ele for 0, ele vai ser avaliado para false, e false no React não renderiza nada. Então, utilizando dessa maneira aqui, você fica um pouco mais claro o que você está querendo fazer, porque toda a impressão que eu tenho é que quando você coloca um ternário no teu código, eu sempre vou olhar no else porque eu acho que você está tentando renderizar alguma coisa caso essa avaliação seja falsa. Então, utilizando o expression você já sabe, é mais linear, porque você sabe que se isso aqui for verdadeiro, eu só vou renderizar esse bloco, não tem um else, não tem um outro bloco que eu vou renderizar, caso aquilo ali for false. Então, quando que a gente deve utilizar o ternário? Justamente quando você quer renderizar um outro bloco. Nesse caso aqui, digamos que eu quisesse renderizar uma mensagem que eu não tenho resultados. Aí eu poderia sim voltar aqui, substituir pelo ternário, colocar os dois pontos aqui, colocar uma div e colocar a mensagem. Nenhum resultado encontrado. E ali ele já estaria imprimindo para você. Então eu tenho um if e eu tenho um else, digamos. Quando você tiver essas duas condições, ou renderiza um ou renderiza o outro, aí você pode recorrer ao ternário. Lembrando que no ternário, daí você não tem a necessidade de retornar um booleano aqui no bloco de avaliação. Você pode utilizar o length direto, porque ele vai ser avaliado para false. E aí ele vai renderizar, no caso de que não, quando não tiver nenhum resultado, ele vai renderizar esse bloco aqui.